Olá, meu nome é Marina, e para ser totalmente sincera, nunca imaginei que estaria escrevendo essas palavras. Durante grande parte da minha vida, dediquei-me a uma vida de serviço como freira orando, cuidando dos outros e vivendo uma vida dedicada à fé. Mas tudo mudou no dia em que morri. Pelo menos foi o que os médicos me disseram. Senti minha alma deixar meu corpo, e o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que eu jamais havia imaginado. Jesus me mostrou coisas que me abalaram profundamente, especialmente sobre o futuro e como as pessoas sobreviveriam sem a marca. Devo compartilhar isso com vocês agora porque o tempo está se esgotando. Era uma manhã fria e chuvosa quando meu corpo me traiu pela primeira vez. Durante dias, eu estava me sentindo fraco, mas deixei isso de lado. Tendo vivido uma vida simples em devoção, oração e caridade, pensei pouco no meu próprio bem-estar. Mas naquela manhã em particular, algo estava diferente. Acordei com um peso pesado no peito, lutando para respirar. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava um copo de água, mas assim que eu estava prestes a tomar um gole, tudo ao meu redor ficou embaçado. Minhas pernas se dobraram embaixo de mim, e, em um instante, a escuridão me consumiu. Lembro-me da sensação de bater no chão. Vozes fracas ecoaram ao meu redor, abafadas como se eu estivesse submerso debaixo de água. Meu coração disparou, mas então, inesperadamente, uma onda de calma tomou conta de mim. Não era o medo que me enchia, era a paz. Foi quando percebi algo realmente chocante. Eu não estava mais no meu corpo. Eu podia ver minha forma sem vida deitada no chão frio. Minha pele parecia pálida, quase fantasmagórica, mas eu ainda estava consciente, ainda sentindo. Eu queria me mexer, mas meu corpo não respondia. No momento seguinte, senti-me sendo levado não de uma forma caótica, mas suavemente, quase amorosamente, em direção a algo além do reino físico. Havia uma força invisível, poderosa, mas terna, me puxando para cima. O teto do meu quarto não me impediu. Passei direto por ela, como se não passasse de mera ilusão. Ao ascender, notei que tudo ao meu redor começava a desaparecer, as ruas, os prédios, tudo o que eu conhecia, escapulindo para o nada. Então, eu ouvi um som suave no início, ficando mais alto, uma voz chamando meu nome. Tentei responder, mas nenhum som escapou dos meus lábios. Eu não estava assustada, ainda não. Mas lá no fundo, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Assim que saí do meu corpo, entendi o significado da verdadeira ausência de peso. Não havia dor, nem sensação física, apenas consciência pura. Eu flutuava, suspenso em um reino que não conseguia compreender totalmente. Olhei para baixo e vi meu corpo deitado imóvel no chão. A porta do meu quarto havia se aberto e um vizinho estava parado ali, gritando por socorro. Eu deveria ter sentido alguma coisa, pânico, medo, mas tudo o que senti foi um estranho desapego. Era como se eu estivesse observando a vida de outra pessoa. Minha alma, ou qualquer parte de mim que tivesse se separado, pairava perto do teto, olhando para baixo. Eu me afastei do meu corpo, e houve um puxão poderoso me atraindo para um lugar desconhecido. No começo, resisti. Queria ficar, me apegar ao mundo que conhecia. Mas a atração ficou mais forte e eu não tive escolha a não ser me render. Eu estava me movendo rapidamente através de um espaço que parecia vivo, embora estivesse envolto em escuridão. Eu podia ouvir sussurros não de uma só voz, mas de muitas, sobrepondo-se e ecoando ao meu redor. Algumas vozes estavam cheias de tristeza, outras estavam cheias de raiva. Tentei voltar atrás, lutar contra qualquer força que estivesse me puxando, mas não tinha controle. Então, bem à frente, eu ouvi uma luz, fraca no início, mas assim que o vi, as vozes se desvaneceram. A luz ficou mais brilhante, ao fazê-lo, o calor inundou-me, lavando todo o medo. Foi quando percebi algo profundo, eu não estava sozinha. Algo poderoso se aproximava. Minha alma reconheceu imediatamente, este não era um lugar onde eu pudesse permanecer. Quando fui puxado para mais fundo no desconhecido, o calor desapareceu, substituído por uma escuridão que tudo consumia. Eu não estava mais flutuando, eu estava caindo, despencando em uma profundidade que eu não podia ver.
O ar tornou-se espesso, pressionando-se contra mim como se procurasse me sufocar. Eu não conseguia ver para onde estava indo, mas os sussurros haviam retornado, mais altos agora, abrangentes. Seu significado era claro: arrependimento, sofrimento, desespero. Naquele momento, tentei gritar, mas nenhuma palavra me escapou. Eu não tinha boca, nem forma, só consciência. Um medo profundo tomou conta de mim. Isso foi um inferno? Eu estava sendo julgado? Então, da escuridão consumidora, uma forma começou a se materializar. No início era distante, mas foi se aproximando. Uma figura alta, brilhando fracamente apareceu. Não era homem nem mulher, mas sua presença era inegável. Ao se aproximar, os sussurros cessaram. O olhar da figura me perfurou, embora eu não pudesse ver seu rosto. Levantou a mão e, de repente, tudo parou. A queda cessou. O ar parou. Eu não estava mais envolvido pela escuridão, eu estava em terra firme. A figura apontou e, ao longe, outra luz apareceu. Não era apenas luz, era uma figura, uma presença se aproximando. Assim que apareceu, soube instantaneamente quem era. Jesus. No momento em que o vi, cada fibra do meu ser o reconheceu. Ele não precisava falar por sua presença para me oprimir. Seus olhos, cheios de amor e tristeza, encontraram os meus, e eu os senti falar muito. Porém, havia algo mais em seu olhar, um aviso inconfundível. Jesus levantou a mão e, com um único movimento, a escuridão desapareceu. Em seu lugar, vi uma paisagem vasta e infinita, um reino nem céu nem terra, mas algo intermediário. Vi inúmeras almas vagando. Alguns se perderam, outros rezaram. Alguns olhavam para mim, com os olhos arregalados de desespero. Como se desejassem falar, mas não conseguissem. Então, com uma voz suave, mas que ressoava por todo o espaço, Jesus falou. Muitos vão lutar nos próximos dias, disse. Eles vão enfrentar uma escolha. A marca virá, e quem a aceitar perderá o que é eterno. No começo, eu não entendi completamente, mas ele continuou: o mundo está mudando. Você deve avisá-los. Eles serão informados de que não podem sobreviver sem isso, mas eu providenciarei. O silêncio seguiu suas palavras. Minha mente cambaleou. O que ele quis dizer? Antes que eu pudesse perguntar, a cena mudou. Jesus levantou a mão novamente, e em um piscar de olhos, eu não estava mais de pé no vasto campo. Em vez disso, encontrei-me diante de uma visão da terra, mas não era mais o mundo que eu conhecia. Era mais escuro, mais frio. As cidades eram controladas. As pessoas estavam em filas, com os rostos vazios, vazios. Eu entendi naquele instante este era o mundo depois da marca. E aqueles que aceitaram tinham perdido algo profundo dentro de si. Eu queria gritar, correr, mas em vez disso, Jesus me alcançou. Em um instante, eu estava caindo de volta no meu corpo, de volta na vida que eu havia deixado para trás. No momento em que Jesus estendeu a mão, tudo mudou. As visões assombrosas, a presença avassaladora, tudo desapareceu em um instante. Eu me senti sendo puxada de volta para o meu corpo, como se a gravidade tivesse me recuperado. A descida foi rápida e desorientadora, enquanto a luz e a escuridão giravam ao meu redor. Meus sentidos lutavam para acompanhar. Eu estava sendo devolvido, mas não tinha certeza se estava pronto. E então, de repente, eu estava de volta. Meus pulmões se encheram de ar. Meu peito ardia. Meus dedos se contraíram. Minha visão turva. Ouvia vozes distantes, urgentes. Meu vizinho, frenético, ainda chamava meu nome. Tentei me sentar, mas meu corpo parecia estranho, como se eu tivesse ficado longe dele por muito tempo. A dor de estar vivo era avassaladora. Mas nada comparado ao peso do que acabará de presenciar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando comecei a processar a verdade. Eu tinha morrido. Eu tinha visto Jesus. E eu tinha recebido uma mensagem, um aviso. Mas por que eu tinha permissão para voltar? Não podia ignorar.
Algo dentro de mim sussurrou que essa mensagem não era só para mim, era para o mundo. Eu tinha que compartilhar o que tinha visto. Com o passar dos dias, meu corpo enfraqueceu, mas meu espírito permaneceu inquieto. A experiência me abalou profundamente. Não era apenas a jornada além da morte que me assombrava, era a mensagem que Jesus me mostrava. O futuro, um futuro onde as pessoas enfrentariam uma escolha impossível. A marca não era só de sobrevivência. Tratava-se de controle. Quem aceitasse perderia muito mais do que a liberdade. Uma noite, tive um sonho. Jesus apareceu mais uma vez, seus olhos cheios de tristeza e urgência. Diga a eles, disse ele. Muitos serão enganados. Eles vão achar que não têm escolha, mas eu vou providenciar. Acordei chorando, meu coração batendo forte. A mensagem era clara, as pessoas precisavam saber. Mas como eu, ex-freira, poderia alcançá-los? Quem acreditaria em mim? Foi quando senti uma inegável agitação dentro de mim, um chamado. Não precisava convencer o mundo. Eu só precisava falar, e a verdade encontraria aqueles que estavam prontos para ouvi-la. Eu sabia que tinha que contar minha história, não importava quantas pessoas ouvissem, isso poderia mudar o destino de alguém. Em todos os meus anos de estudo, oração e devoção, eu tinha aprendido muito. Mas o que eu tinha visto, e o que me tinha sido mostrado, revelava o quão pouco eu realmente entendia. O mundo estava à beira de algo inédito e a maioria das pessoas não estava preparada. A marca, eu vi, era um teste de fé, de confiança. Não seria imposto diretamente, não, seria oferecido como solução. Governos, líderes, até mesmo figuras religiosas garantiriam ao povo que era para o seu próprio bem. Você não vai conseguir comprar ou vender sem ele, diziam. É a única forma de sobreviver. E muitos, demasiados, acreditariam neles. Mas as palavras de Jesus ecoaram em meu coração, eles pensarão que não têm escolha, mas eu providenciarei. Essa foi a chave. Aqueles que recusassem a marca não seriam deixados a sofrer sozinhos. Deus já havia preparado um caminho. Mas somente aqueles que confiassem nele completamente o encontrariam. Eu sabia que o mundo iria zombar de mim. Me chamariam de louco. Mas minha missão não era convencer-los, era avisá-los. Porque quando chegasse a hora, aqueles que se lembrassem das minhas palavras saberiam exatamente o que fazer. Após a experiência, recuei para uma vida de preparação, não só para mim, mas para aqueles que precisariam de orientação quando chegasse a hora. Jesus havia me mostrado a importância da fé, da comunidade, da confiança em Deus e não nos sistemas deste mundo. Comecei a aprender a viver sem depender das conveniências modernas, cultivando alimentos, tornando-me autossuficiente de maneiras que nunca havia imaginado. Mas o mais importante, eu me preparei espiritualmente. A batalha à frente não era apenas física, era uma guerra pelas almas. O medo seria a arma usada contra a humanidade. Quem cedeu não o fez de boa vontade. Cederam porque tinham medo da fome, do isolamento e do sofrimento. Mas a verdade era que aqueles que se mantivessem firmes não seriam abandonados. Milagres aconteceriam. Portas se abririam onde nenhuma parecia existir. Assim como Deus havia providenciado para o seu povo no passado, ele o faria novamente. A pergunta com a qual lutei foi esta: as pessoas confiariam realmente nele? Eu havia vislumbrado os dois lados do futuro, a tristeza daqueles que sucumbiram e a força radiante e inabalável daqueles que se mantiveram firmes. A diferença não estava enraizada em suas circunstâncias, estava em sua fé. É por isso que compartilho minha história, não para incutir medo, mas para inflamar a esperança. Porque quando chegar o momento crítico, quero que vocês se lembrem disto: Jesus já abriu um caminho. Você só precisa da fé para segui-lo. Depois do que eu havia experimentado, uma questão premente permaneceu em minha mente: como as pessoas sobreviveriam se rejeitassem a marca? Parecia impossível. O mundo que presenciei era rigidamente controlado, cada transação monitorada, cada recurso rastreado. Aqueles que resistiram foram cortados de tudo. Mas então me lembrei das palavras tranquilizadoras de Jesus: eu proverei.
A solução, ao que parecia, não estava dentro dos limites dos sistemas do mundo. Estava fora deles. Os que se mantinham firmes não faziam parte do sistema. Eles não dependiam de lojas, bancos ou assistência do governo. Tinham aprendido um modo de vida diferente. Vi comunidades ocultas de grupos pequenos e unidos de crentes que haviam se preparado com antecedência. Alguns haviam fugido para o deserto, onde cultivavam seus próprios alimentos e compartilhavam recursos. Outros viviam tranquilamente nas cidades, contando com redes subterrâneas de apoio. E depois houve os milagres. Eu vi pessoas sem nada milagrosamente encontrando comida, jardins florescendo em solo estéril, água aparecendo em lugares secos e os doentes curados sem remédio. Não se tratava apenas de sobreviver, era proteção divina. Mas a chave de tudo isso era a fé. Aqueles que duvidaram, que deixaram o medo consumi-los, lutaram. Eles hesitaram, e nessa hesitação, quando chegou o momento crítico, eles não podiam se afastar do sistema mundial sem olhar para trás. Uma das revelações mais aterrorizantes que Jesus me mostrou não foi apenas como as pessoas aceitariam a marca, mas o que aconteceria depois. A princípio, parecia inofensivo, um pequeno procedimento, apenas um simples acordo. As pessoas aceitaram porque estavam desesperadas, achando que era apenas mais um passo na progressão da sociedade moderna. Mas assim que aceitaram a marca, algo dentro deles mudou. Não foi imediato. No início, sentiram alívio, podiam comprar comida, viajar, viver sem medo. Mas com o tempo, algo vital desapareceu. Seus olhos perderam a luz, suas emoções embotaram e eles se tornaram obedientes, não apenas em ação, mas em pensamento. Vi famílias dilaceradas. Um marido que tinha tomado a marca não reconhecia mais a esposa, que não tinha. Uma mãe que aceitara não sentia amor pelo filho que permanecia sem marca. O vínculo entre eles foi rompido, como se um pedaço de sua alma tivesse sido levado. Jesus entristeceu-se profundamente ao me mostrar isso. Eles escolheram o mundo em vez de mim, disse ele, e o mundo os reivindicou. Não era apenas uma marca física, era uma submissão espiritual. Uma vez tomada, não havia como voltar atrás. Por isso a escolha foi tão crítica. Não se tratava apenas de sobrevivência, tratava-se da alma eterna. Depois que voltei ao meu corpo, comecei a ver as Escrituras sob uma nova luz, profecias que antes eu pensava serem simbólicas agora pareciam dolorosamente reais. Lembrei-me das advertências em Apocalipse, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam um sinal na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tinha o sinal. Apocalipse 13, 16-17. Durante anos, as pessoas debateram o que isso significava. Era a tecnologia, uma política governamental ou um decreto religioso? Mas depois da minha experiência, entendi que eram todas essas coisas e muito mais. Era um teste de lealdade, um teste que dividiria aqueles que confiavam em Deus daqueles que confiavam no mundo. Olhei para a história, para as histórias dos crentes que enfrentaram perseguição, os primeiros cristãos que tiveram que escolher entre adorar os deuses romanos ou enfrentar a morte, a igreja perseguida através dos tempos, sempre confrontada com a mesma escolha, obedecer ou sofrer. O padrão sempre esteve lá, e logo voltaria em uma escala que o mundo nunca tinha visto. Foi por isso que Jesus me mandou de volta para lembrar as pessoas que elas não estavam apenas travando uma batalha política ou um sistema tecnológico. Esta era uma guerra espiritual, e somente aqueles que permanecessem firmes na fé resistiriam. As visões, os avisos, a presença avassaladora de Jesus, tudo apontava para uma coisa, um chamado para se preparar. Mas a preparação não era apenas comida ou abrigo. Não se tratava simplesmente de encontrar um lugar seguro para se esconder. A verdadeira preparação estava dentro. Jesus não me mostrou essas coisas para inspirar medo, ele as mostrou para fortalecer a fé antes que a tempestade chegasse. Porque quando chegasse a hora, a hesitação seria perigosa. Vi pessoas que achavam que tinham tempo, aquelas que diziam, vou escolher quando chegar a hora. Mas quando chegou o momento, eles não estavam prontos. A pressão era grande demais, o medo avassalador demais, e eles caíram.
Os que se mantinham firmes não eram necessariamente os mais fortes ou os mais inteligentes. Eram eles que já haviam decidido que haviam construído sua fé como uma fortaleza. Então, minha mensagem é simples: escolha agora. Decida onde você está antes que o mundo force a fazer sua escolha. Crescer na fé. Aprenda a viver fora do sistema. Cerque-se daqueles que estarão com você. E, acima de tudo, confie em Jesus. Porque nos próximos dias, essa confiança será a diferença entre cair na escuridão e andar na luz. Muitas vezes me perguntava quem aguentaria quando chegasse a hora. Jesus me mostrou que não seriam aqueles que poderíamos esperar. Não seriam os religiosos que frequentavam a igreja, mas nunca entregaram verdadeiramente seus corações. Não seriam aqueles que reivindicavam fé apenas em palavras, mas viviam com medo constante de perder o conforto. Os que ficariam de pé eram aqueles que já haviam morrido para o mundo. Eu os vi em minha visão, homens e mulheres, jovens e velhos, de todas as raças e origens. Eles não eram os mais ricos, os mais poderosos ou os mais educados, mas sua fé era inabalável. Alguns haviam se preparado muito antes da chegada da tempestade, enquanto outros só haviam despertado nos momentos finais, mas ainda permaneciam firmes, recusando-se a se curvar, mesmo quando isso lhes custava tudo. Essas pessoas compartilhavam algo vital, uma confiança profunda e inabalável em Deus. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Eles sabiam que mesmo com fome, Ele proveria. Mesmo em perigo, Ele protegeria. Mesmo na morte, eles viveriam. A pergunta que faço agora é: você é um deles? Na minha visão, Jesus me mostrou algo arrepiante, uma linha sendo traçada. De um lado estavam aqueles que haviam escolhido o mundo. Eles pegaram a marca, acreditando que isso garantiria seu futuro. Zombavam dos que recusavam, rotulando-os de tolos, paranoicos ou extremistas. Do outro lado estavam os que recusaram. Perderam tudo: empregos, casas, status, tornando-se párias. Alguns foram caçados, presos ou pior. Mas a verdadeira separação não era apenas física, era espiritual. Vi uma mudança naqueles que levaram a marca. No início, eles pareciam inalterados, apenas aliviados que a vida pudesse voltar ao normal. Mas lentamente, seus corações endureceram, suas mentes embotaram para a verdade espiritual e sua capacidade de questionar desapareceu. Eles haviam perdido algo sagrado, sua conexão com Deus. Os que recusavam, porém, brilhavam como estrelas na escuridão. Mesmo no sofrimento, irradiavam paz. Mesmo com fome, encontraram provisão. Mesmo quando o mundo os abandonou, Deus nunca o fez. A voz de Jesus ecoou em minha alma: no final, todos escolherão. Ninguém permanecerá neutro. Não haverá meio termo, não haverá como evitar a decisão. Todos terão que decidir em quem confiar mais, no mundo ou em Deus. A grande separação não estava chegando, ela já havia começado. Enquanto escrevo isso, meu coração está pesado não por medo, mas porque sei que muitos ainda estão dormindo. Muitos acreditam que têm tempo. Eu costumava ser um deles. Eu achava que a fé era apenas um conforto para se segurar em momentos de necessidade. Não entendi que é a única coisa que realmente importa. Jesus não me mostrou essas coisas para eu guardar para mim. Ele me mandou de volta para avisá-lo. O tempo está se esgotando. Não sei quanto tempo ainda temos, mas sei disso: o mundo está mudando mais rápido do que podemos ver. Os sistemas que vão controlar as pessoas já estão sendo implantados. O engano já está se espalhando. Mas há esperança. Há sempre esperança. As últimas palavras de Jesus para mim antes de eu voltar foram simples: diga-lhes que eu estou vindo, e eu acredito nele. Então, minha mensagem para você é esta: prepare-se agora. Fortaleça sua fé. Construa sua confiança em Deus. Cerque-se de pessoas que estarão com você. Pare de confiar no mundo, ele vai te trair. Os dias que virão serão difíceis, mas fomos escolhidos para viver neste tempo por um motivo. E para aqueles que se mantiverem firmes, há uma promessa: um reino maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer.
A escolha é sua, mas escolha agora, porque em breve não haverá mais tempo para decidir. Depois de tudo o que vi, uma das coisas mais enganosas que Jesus me mostrou foi como o mundo abraçaria a marca, não com medo, mas com alívio. Na minha visão, o mundo já havia experimentado o caos, colapso econômico, desastres, guerras. Tudo tinha quebrado. As pessoas estavam desesperadas, buscando estabilidade, algo para se segurar. Foi quando um novo sistema foi introduzido. Não foi apresentado como um sistema de controle. Não, foi vendido como solução. Os líderes estavam diante do povo, declarando que o sofrimento havia acabado, uma nova era estava começando. Prometiam segurança, prosperidade e paz, mas era tudo mentira. Vi multidões aplaudindo, comemorando enquanto o novo sistema era lançado. A marca não era apenas um requisito, tornou-se um distintivo de honra. Aqueles que aceitaram foram elogiados e recompensados com acesso a comida, abrigo e empregos. O mundo lhes disse que faziam parte de algo maior, que estavam avançando juntos. E então eu vi aqueles que recusaram. Eles não eram vistos como indivíduos fazendo uma escolha, eles eram rotulados como ameaças. A notícia os chamou de extremistas, pessoas perigosas que atrapalham o progresso. Os amigos se voltaram contra eles, as famílias os deserdaram e a sociedade os rejeitou completamente. O que mais me abalou foi a facilidade com que o mundo abraçou essa divisão. Quem aceitou a marca não mais a questionou. Eles não se perguntavam por que seus vizinhos, seus próprios entes queridos, de repente eram tratados como inimigos. Suas mentes haviam sido tomadas pelo engano. No entanto, em meio a tudo isso, vi outra coisa, bolsões de crentes firmes. Eles não tinham medo. Eles sabiam que esse momento estava chegando e estavam prontos. A falsa paz era apenas para aqueles que se conformavam. Para todos os outros, a verdadeira batalha estava apenas começando. No início, aqueles que recusaram a marca não foram caçados. Eles foram apenas cortados. Na minha visão, vi uma mulher parada em uma mercearia. Ela tinha seus filhos com ela, e suas mãos tremiam quando ela pegou um pedaço de pão. Ela caminhou até o balcão, tentando pagar em dinheiro, mas o sistema não permitia. O caixa olhou para ela com simpatia, mas disse: "Sinto muito, você precisa da marca." Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela segurava o pão. Seus filhos estavam morrendo de fome, mas ela se recusou a obedecer. Ela balançou a cabeça e foi embora de mãos vazias. Foi assim que começou. Em um primeiro momento, aos desmarcados foi negado o acesso básico a recursos essenciais. Eles se viram impossibilitados de comprar alimentos, receber atendimento médico ou viajar livremente. As autoridades disseram que a escolha era a delas, que ao recusar o sistema, elas trouxeram essas consequências para si mesmas. Mas com o tempo, as restrições se tornaram ainda mais severas. A mídia começou a espalhar histórias maliciosas, pintando os desmarcados como perigosos e não confiáveis. Os governos responderam aprovando leis que os proibiam completamente de espaços públicos. A sociedade em geral virou as costas para eles. Vi o caso de cortar o coração de um homem que já fora tido em alta conta em sua comunidade, um médico que dedicara sua vida a salvar outras pessoas. Mas quando ele se recusou a tirar a marca, sua licença médica foi revogada. Ele foi marcado como irresponsável, inapto para a prática. Vi jovens, alguns ainda na adolescência, evitados por suas próprias famílias, expulsos de suas casas pelo simples ato de defender suas crenças. Eles foram deixados vagando, sem lugar para chamar de lar, sem meios de sobrevivência. E então veio a próxima fase, cumprimento forçado. Começou sem violência, apenas coerção sutil. As pessoas foram realocadas, as autoridades alegando que era para seu próprio bem. Os desmarcados eram encaminhados para acampamentos especiais, locais que eram descritos como espaços para que reconsiderassem suas escolhas. Mas uma vez lá dentro, vi a dura verdade do que realmente eram aqueles campos. Despojaram as pessoas de tudo, de sua dignidade, de seus direitos, de seu próprio senso de liberdade. A pressão dentro daqueles campos era insuportável para alguns, e eles quebraram. Eles escolheram tomar a marca, não porque acreditassem nela,
mas porque não viam outra maneira de escapar do sofrimento. Mas havia outros, aqueles que se mantinham firmes, que resistiam à tentação de obedecer. E para eles, a resposta do mundo foi implacável: a eliminação. Em meio a esse tumulto, Jesus me mostrou um grupo final, o último remanescente. Estes foram os que sobreviveram a tudo: fome, perseguição, exílio. Eles haviam perdido tudo: lares, famílias, até mesmo suas próprias identidades, mas, através de tudo isso, sua fé só havia se fortalecido. Eles não estavam apenas se escondendo no deserto, tentando escapar do sistema, eles haviam aprendido a viver completamente fora dele. Testemunhei suas pequenas comunidades escondidas, construídas em lugares remotos e esquecidos. Eles não dependiam mais da tecnologia, do apoio do governo ou de qualquer coisa que o mundo controlasse, e ainda assim prosperaram. A comida aparecia onde não deveria haver. A água corria em terra seca e estéril. Os doentes eram curados sem o auxílio de remédios. Essas não eram apenas táticas de sobrevivência, eram milagres. Vi uma jovem, de não mais de 10 anos, rezando por um homem que havia sido declarado incurável pelos médicos. Quando as mãos dela o tocaram, ele foi curado em um instante. Vi uma idosa ajoelhada na terra, rezando por comida. Momentos depois, um estranho apareceu, carregando um pedaço de pão. Eu não sei porquê, disse ele, mas algo me disse para trazer isso aqui. As palavras de Jesus ecoaram em meu coração: eu proverei. Mas o teste final ainda estava por vir. O mundo, desesperado para controlar esses crentes, os via como o último desafio ao seu domínio completo. Eu vi soldados marchando em direção a um desses campos escondidos, armados com armas, mas mais perigosamente, armados com engano. Um homem de terno afiado estava diante dos crentes, sorrindo, e disse: não queremos prejudicá-los. Nós simplesmente queremos que você se junte a nós. A vida será muito mais fácil se você fizer isso. Não houve resposta. Então ele tentou um último truque. Pense em seus filhos, disse ele, gesticulando para os jovens entre eles. Você realmente quer que eles sofram? O silêncio era palpável. Finalmente, um velho, desgastado pelo tempo e pelas dificuldades, deu um passo à frente. Seu rosto estava marcado por cicatrizes, suas mãos ásperas com o trabalho de sua vida. Com voz firme, ele falou: você não pode pegar o que não lhe pertence. Nossas almas não estão à venda. O homem de terno suspirou e, com um aceno final para os soldados, deu a ordem. Os fiéis estavam cercados. Alguns foram levados, para nunca mais serem vistos. A outros foi oferecida uma última chance de aceitar a marca. Mas nenhum único fez. E então, como se os próprios céus tivessem se aberto, uma luz brilhante derramou-se do céu, mais brilhante que o sol. Os soldados caíram de joelhos, protegendo seus rostos do brilho avassalador. Mas os crentes ficaram de pé, inabaláveis. Jesus havia chegado. Em um instante, tudo mudou. Aqueles que haviam permanecido fiéis foram levantados, tirados de seu sofrimento, levados para um lugar além deste mundo. E aqueles que escolheram o mundo, aqueles que dobraram os joelhos para o sistema, eles foram deixados para trás, seus olhos se abriram tarde demais para as consequências de suas escolhas. A visão acabou, mas a mensagem era clara: mantenha-se firme. Apegue-se à sua fé. O mundo vai te tentar, vai te pressionar e vai tentar te quebrar. Mas se você confiar em Deus, Ele o livrará. Fui enviado de volta não para assustá-lo, mas para prepará-lo. O tempo está chegando, e quando ele chegar, eu oro para que você esteja entre aqueles que permanecem firmes até o fim. Jesus está voltando, e quando ele voltar, tudo vai mudar. Agora, você deve decidir onde você está. Faça a sua escolha antes que o mundo o obrigue. Fortaleça sua fé. Aprenda a viver fora do sistema. Cerque-se de outras pessoas que estarão com você. E, acima de tudo, confie em Jesus, pois nos próximos dias, essa confiança será a diferença entre cair nas trevas e andar na luz após o seu retorno. Muitas vezes me pergunto quem vai ficar de pé quando chegar a hora.
Jesus me mostrou que não serão necessariamente as pessoas que esperamos. Não serão aqueles que simplesmente seguem os movimentos da religião, aqueles que frequentam a igreja, mas nunca entregam verdadeiramente seus corações. Não serão os que reivindicam fé apenas com suas palavras, mas vivem com medo constante de perder seu conforto. Quem vai ficar são os que já morreram para o mundo. Eu os vi em minha visão homens e mulheres, jovens e velhos, de todas as raças e origens. Eles não eram os mais ricos, os mais poderosos ou os mais instruídos. Mas sua fé era inabalável. Alguns haviam se preparado para esse momento muito antes da chegada da tempestade. Outros despertaram nos momentos finais, mas ainda assim se mantiveram firmes, recusando-se a se curvar, mesmo quando isso lhes custou tudo. Essas pessoas compartilhavam uma coisa em comum, uma confiança profunda e inabalável em Deus. Eles sabiam que nunca estavam sozinhos. Eles sabiam que, mesmo com fome, Ele proveria. Mesmo em perigo, Ele os protegeria. E mesmo na morte, eles viveriam. Então agora eu te pergunto, você é um deles? Jesus me mostrou uma visão arrepiante de uma linha sendo traçada. De um lado estavam os que escolheram o mundo. Eles aceitaram a marca, acreditando que isso garantiria seu futuro. Zombavam dos que recusavam, chamando-os de tolos, paranoicos ou extremistas. Do outro lado estavam os que recusaram. Perderam seus empregos, suas casas, seu lugar na sociedade. Eles foram expulsos, rotulados como párias. Alguns foram caçados, presos ou pior. Mas a verdadeira separação não era apenas física, era espiritual via a mudança naqueles que aceitaram a marca. No início, eles pareciam inalterados, apenas aliviados por voltar a uma vida normal. Mas lentamente, seus corações ficaram frios, suas mentes embotadas para a verdade espiritual. Sua capacidade de questionar se foi. Eles haviam perdido algo sagrado, sua conexão com Deus. Mas aqueles que se recusaram a tomar a marca eles brilhavam como estrelas na escuridão. Mesmo no sofrimento, irradiavam paz. Mesmo com fome, encontraram provisão. Mesmo quando o mundo os abandonou, Deus nunca o fez. A voz de Jesus ecoou em minha alma, no final, todos escolherão. Ninguém será neutro. Não haverá meio termo. Todos terão que escolher em quem confiar mais, no mundo ou em Deus. A grande separação já começou e está se intensificando a cada dia. Enquanto escrevo isso, meu coração está pesado. Muitos ainda estão dormindo, acreditando que tem tempo. Uma vez acreditei no mesmo. Eu achava que a fé era apenas algo para se segurar em momentos de necessidade, uma fonte de conforto. Eu não entendia que era a única coisa que realmente importaria. Jesus não me mostrou essas coisas para o meu próprio bem. Ele me mandou de volta para avisá-lo. O tempo está se esgotando. Não sei quanto tempo ainda temos, mas sei disso, o mundo está mudando mais rápido do que podemos ver. Os sistemas que vão controlar as pessoas já estão sendo construídos. A decepção já está se espalhando. Mas sempre há esperança. As últimas palavras de Jesus para mim antes de eu voltar foram simples: diz-lhes que venho. E eu acredito nele. Então, minha mensagem para você é esta: prepare-se agora. Fortaleça sua fé. Construa sua confiança em Deus. Cerque-se daqueles que estarão com você. Pare de confiar no mundo, ele vai te trair. Os dias que virão serão difíceis, mas fomos escolhidos para viver neste tempo por um motivo. Para aqueles que permanecem firmes, há uma promessa, um reino maior do que qualquer coisa que este mundo poderia oferecer. A escolha é sua, mas escolha agora, porque em breve não haverá mais tempo para decidir.